agora, então acho que vamos ter um bom encontro aqui. Vou apresentar, então, os nossos convidados, tá? A doutora Gaisita, que é advogada formada pela Unicinos, ela é gestora de privacidade, pós-graduada em Direito Digital. Oi, desculpa, tá dando cacofonia, tá? Alguém tá com o microfone? Aqui, para mim, não. Para mim, tá ótimo. É só para ti, Ana. Jura? Não, para mim também. Aqui não dá. Eu também ouço um pouco com eco. Tá bem ruim. As pessoas têm que desligar os microfones. Tem um microfone perto de ti, Gislaine, ligado. Ouvem? Tudo bem? Tá. Então, é consultora em projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O Orlando é bacharel em informática pela PUC, pós-graduado em administração de empresas, diretor na SWPG Tecnologia e consultor em projetos de adequação à LGPD. Bom, nós trouxemos, então, o tema da LGPD, que é, enfim, considerando, né, que a gente precisa conhecer melhor ou em profundidade, se inteirar sobre essa questão, que certamente vai ter algum impacto aí nos nossos escritórios. A gente já conversou com os convidados, colocando o tamanho dos nossos escritórios, né? Escritórios pequenos, com uma pequena estrutura, ou seja, a gente imagina que vamos precisar, ainda que com pequenas estruturas, adaptar alguma coisa em termos de informação e tudo aí, e de aplicação dessa legislação aos nossos escritórios. Já vou passar a palavra, então, a eles. Só tem mais uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente comentar, tá? Esse tema, ele já vem há algum tempo preocupando, né, e tomando espaço na nossa vida, não é de agora, e felizmente a gente encontrou algumas pessoas que podem nos auxiliar e tudo, e foi por isso que nós, então, organizamos esse encontro aqui com associados, convidados, etc. Então, eu já passo a palavra para a doutora Gaisita, para que ela faça a introdução, e imagino que ela vai apresentar alguma tela, alguma coisa aí para nós, tá? Gaisita, por favor, fica à vontade, Orlando também, vamos tentar ser bastante informais, e a gente tem ali o chat, tá? Quem tiver perguntas, por favor, já vá colocando ali no chat, que eu acho que vamos ter várias perguntas, aí a gente depois, ou na hora que os nossos convidados acharem apropriado, a gente passa as perguntas, então, e começa a fazer o bate-papo, tá bem? Então é isso. Gaisita, por favor. Então tá, boa noite a todos. O microfone. Espera aí um pouquinho. Não. Agora? Não estamos te ouvindo. Não? Funcionou? Eu estou ouvindo bem. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Aqui a gente não está ouvindo ela, tá? Eu escuto perfeitamente. Eu estou escutando. O computador aqui está ouvindo ela. Eu estou ouvindo. Perfeitamente também. Oi? Fala, Gaisita. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo. Obrigada. Tá bom, então tá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. A nossa ideia é justamente bater um papo informal. Eu tenho um material para apresentar para vocês, são algumas telas de um PDF que a gente montou de forma que a gente pudesse ter uma orientação e não fugir muito, porque o assunto é bem extenso, mas tem coisas que vocês realmente precisam saber, e a gente tentou reunir, tentou compilar isso em algumas telas, depois a gente até pode disponibilizar para vocês esse material, sem problema nenhum. Agora eu vou ver se eu consigo botar a minha tela aqui.
para vocês enxergarem. Compartilhar. Conseguem ver a tela? Tudo certo? Então, Aqui estamos vendo, ok. então tá Todas estão certo. vendo? Tudo Todos certo. estão vendo? Obrigada. Bom, então, a Gislaine já nos apresentou, eu sou a Gaisita, temos ainda na equipe o Orlando, que faz parte aí da tecnologia, né, que envolve toda essa questão aí de proteção de dados também com as mídias digitais e tudo mais, e também está aqui na sala a Daniela, que ela trabalha com gestão de processos, que dentro do contexto da LGPD é muito importante, a gente trouxe ela para falar um pouquinho também, porque a gente precisa saber aonde os dados estão dentro dos escritórios e o que acontece com eles, é bem importante isso na hora de fazer uma adequação. Então, a Daniela também está aí na sala e mais adiante um pouquinho ela vai falar sobre os processos. Bom, a gente quer contextualizar num primeiro momento para dizer o seguinte, a privacidade em si, ela não é nova na nossa vida, né? A gente cuida da privacidade já de muito tempo, ela está presente na Constituição desde 1988, mas o viés da proteção dos dados em si, ele veio mais recentemente com a virtualização e a digitalização das nossas relações. E deu um salto muito grande agora, durante a pandemia, onde praticamente tudo, se não toda a nossa atividade, mas grande parte dela, passou a ser no mundo digital. E o que acontece com isso? A gente sabe que os nossos dados, todo mundo já deve ter tido alguma experiência de saber que os dados, eles são a economia hoje a moeda da economia digital é o dado em si, né? Então, os nossos dados são muito visados, porque com eles as empresas podem fazer muitas coisas, né? E a lei de proteção de dados, a nossa lei brasileira, ela vem seguindo uma tendência mundial. Na Europa, já existe lei de proteção de dados há muito tempo, desde 1990, já antes até, mas em 1995 começou a existir um movimento de normatização da proteção de dados em si, além da privacidade, como, digamos assim, uma sub-área da proteção da privacidade, então a proteção de dados. E existe na Europa, já existia antes, em 95, uma diretiva, e agora em 2016, entrando em vigor em 2018, eles têm um regulamento geral, que aqui a gente chama de GDPR, que é um regulamento que tem incidência em toda a União Europeia. Os países em si, cada um tem a sua lei, a grande maioria tem a sua lei de proteção de dados, e essa GDPR, ela dá um norte, inclusive porque as relações, os países têm muita relação comercial uns com os outros, e com a GDPR em vigor desde 2018, isso passou a ser um movimento muito forte em todo o mundo, e chegou, então, aqui no Brasil também, até foi uma questão assim que foi dada mais velocidade nesse regulamento, justamente em razão da pandemia e das coisas irem muito para o digital, o comércio muito no digital. E o que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem nos dizer? Ela vem normatizar e nos dizer que os dados pessoais são nossos, os dados pessoais são patrimônio do titular. O titular é que tem que decidir o que ele faz com os dados, para quem ele entrega esses dados, e tem o direito de saber o que as pessoas estão fazendo com os dados, né? É muito forte, esse é um fundamento da lei, é a autodeterminação informativa.
O objetivo da lei é tutelar os dados pessoais em meios digitais e físicos. Então, não é só uma questão de normatização das relações no meio digital, no meio físico também. Então, nós temos que ter cuidado com os dados das pessoas que nos entregam esses dados, a gente tem que ter cuidado deles na agenda, a gente tem que ter cuidado deles nas fichas, nos projetos, nos documentos que a gente recebe de forma física também. Eu vou ir passando essas informações todas, e provavelmente a gente vai voltar nelas, inclusive depois nas perguntas que vocês provavelmente vão fazer. Eu vou passar assim, vou fazer tipo um voo de pássaro mesmo pela lei, porque ela é bastante extensa, cheia de detalhes, mas o que a gente considerou assim importante é saber o que é dado pessoal. Dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. É o nome, o CPF, o RG, por exemplo, que identifica uma pessoa, isso é um dado pessoal. E qualquer dado que puder identificar uma pessoa, que tenha potencial de identificar uma pessoa, também é considerado dado pessoal. Então, por exemplo, o cargo que uma pessoa ocupa, ele é um dado pessoal. Se eu digo que eu estou falando do prefeito da cidade tal, todo mundo consegue identificar aquela pessoa, porque então o cargo é, no contexto, um dado pessoal. E a lei também traz, não traz uma explicação, mas traz uma categoria, onde ela exemplifica, assim, que são dados pessoais sensíveis, dados de origem racial ou étnica, todos esses que estão ali, principalmente, assim, ó, saúde, dado biométrico, dado genético, opinião política, são dados que eles têm uma proteção especial da lei. Por isso eles são chamados de dados sensíveis. Quem se obriga perante a LGPD? Todas as pessoas, praticamente sem exceção, todas as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, então o governo também, todos nós que trabalhamos, que tratamos dados pessoais. Existem algumas exceções que estão no artigo 4º da lei. Essas exceções, elas são não de pessoas em si, mas o tipo de tratamento. Alguns tratamentos de dados não se sujeitam à LGPD. Então, por exemplo, para uso pessoal, fim não econômico. Eu sempre dou o exemplo assim, ó, os telefones que nós temos nas nossas agendas, os nomes e telefones de amigos, esses dados não estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Podem ter outra proteção, mas não pela Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, se eu tenho no mesmo telefone números de clientes, esses sim são protegidos pela LGPD, porque eu tenho eles não para uso pessoal e para fins econômicos, para fins do meu negócio, para fins da minha atividade. O que é o tratamento de dados? O tratamento é qualquer ação que eu faça com um dado pessoal de alguém, pessoa física. Então, ele é desde o momento que eu recebo o dado, que eu coleto, que eu acesso, que eu utilizo, que eu compartilho com alguém, que eu elimino, tudo isso, cada atividade dessas é uma atividade de tratamento de dados, desde que ele entra no meu escritório até o momento que ele sai do meu escritório, eu tenho que dar proteção a cada passo, eu tenho que dar proteção a esses dados. Dentro da lei, ela estabelece algumas figuras que são chamadas de agentes de tratamento. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, é quem competem as decisões referentes aos tratamentos de dados, ao tratamento de dados pessoais. Então, o arquiteto, por exemplo, é um controlador de dados. Se o arquiteto, por exemplo, tem uma agência de marketing, ele tem um contador ou qualquer outra pessoa que vá fazer alguma atividade, que tenha com ele um contrato que vá fazer alguma atividade, essa pessoa é o operador
dos dados. Cabe ao controlador a decisão e ele passa a atividade que ele poderia até fazer, por exemplo, um marketing, eu posso fazer eu mesmo marketing no meu escritório, mas se eu quiser contratar uma empresa de marketing para fazer essa atividade, então eu vou estar contratando um operador. A responsabilidade, aqui é importante salientar que a responsabilidade, ela é solidária entre controlador e operador. Perante o titular de dados, não interessa se esse dado vazou ou se aconteceu alguma coisa com esse dado no ambiente do controlador ou no ambiente do operador. Ele vai poder acionar as duas pessoas, tá? Então, sempre é muito importante, com essas pessoas com quem a gente compartilha dados, é bem importante a gente estabelecer um contrato, onde a gente vai colocar quais são as atividades que esse operador vai fazer, como é que ele vai ter que dizer como é que ele vai tratar esses dados, quais são as medidas de segurança que ele adota dentro do escritório dele, por exemplo. Assim, é um contrato bem importante que a gente começou, inclusive, a fazer agora para prevenir, digamos assim, com relação ao titular de dados, eu não tenho como me esquivar, dizer, não, o operador é que errou. Não, eu tenho a obrigação de contratar um bom operador. Então, perante o titular, eu não posso me esquivar de responsabilidade, mas eu posso minimizar os efeitos dessa eventual indenização que eu tenha que pagar se eu comprovar que eu tomei todas as medidas que a lei determina. E ainda existe mais uma figura que a lei denomina de encarregado, que é a pessoa física ou jurídica dentro do meu escritório, que eu vou indicar para as pessoas, para os titulares, como um canal de comunicação entre o titular e o escritório, e entre o escritório e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente já vai falar em seguida a respeito dela. Esse encarregado, ele vai ser uma pessoa que vai dentro do meu escritório, ser o responsável por tomar certas atitudes ou ter algumas condutas com a finalidade de proteger os dados, tá? A gente também pode falar um pouquinho mais disso mais adiante um pouco. Esse encarregado precisa estar, o nome e o contato dele precisam estar, por exemplo, o ideal é que estejam no site de vocês, dos arquitetos. Cada um de vocês deve ter um site, então vocês vão ter que colocar lá no site, além da política de privacidade e outros documentos que precisam ter lá no site de vocês vão colocar lá, o meu encarregado é o fulano de tal e o contato dele é este, tá? Porque é a forma que as pessoas, os titulares, vão entrar em contato com vocês, e também é a forma como a autoridade nacional, eventualmente, se necessário, vai entrar em contato com vocês também através do encarregado de proteção de dados. Quais são, então, os direitos dos titulares? É importante a gente salientar aqui que os direitos dos titulares não são só direitos dos nossos clientes, mas são nossos direitos também, né? A gente, em relação a qualquer outro controlador que tenha nossos dados, a gente tem esses direitos. Então, a gente se colocando, às vezes, na posição de titular, a gente até consegue entender melhor o contexto da lei e consegue também entender que a gente precisa realmente proteger os dados dos nossos clientes e de todas não só clientes, mas das pessoas que trabalham com a gente, porque isso também incide sobre os dados dos empregados, sobre os dados dos estagiários, e qualquer pessoa que tiver relação conosco dentro da nossa atividade. Então, os direitos que os titulares têm: saber se os dados estão sendo tratados e ter acesso a eles, requerer a correção dos dados, a anonimização, o bloqueio e a eliminação dos dados, a portabilidade, a eliminação, saber com quem os dados são compartilhados. Se eu tenho uma relação com alguém e eu quero saber se essa pessoa compartilha meus dados com alguém, eu posso simplesmente fazer um requerimento lá, encaminhar para o encarregado de proteção de dados, e ele vai ter que me explicar que dados ele tem lá e o que ele faz com esses dados e como é que ele protege esses dados. Saber se pode ou não consentir com o tratamento, revogar o consentimento,
e peticionar contra o controlador perante a autoridade nacional. Então, se alguém está descontente com relação a algum tipo de tratamento, tem acesso à autoridade nacional e pode pedir que a autoridade nacional faça alguma coisa em relação àquilo. O prazo de resposta, sempre que o titular manifestar essa requisição de informações, é de 15 dias. É um prazo bastante curto, mas é o prazo que a lei colocou aqui para nós. Na Europa, esse prazo é de 30 dias, e lá ainda eles estão achando difícil cumprir esse prazo, muitas vezes não se consegue cumprir, porque se eu recebo uma solicitação de um titular pedindo se eu tenho dados e onde é que estão os dados dentro do meu escritório e com quem eu compartilhei, a gente, nesse momento, para tudo o que está fazendo e vai fazer o mapeamento dos dados para saber o que eu tenho e porque eu tenho que dar uma resposta, né? Bom, se a gente não entender nada, se a gente não... É interessante até que vocês peguem essa lei, que vocês deem uma lida nela, mesmo não entendendo tudo, mas se não quiser ler nada, é muito importante saber sobre esses princípios que eles estão dentro da lei, elencados na lei. Bom, o que dizem os princípios? Que o controlador, o operador devem agir de boa fé, que eu preciso, ao receber um dado pessoal, eu preciso ter um propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Então, se eu recebo um dado, e esse dado eu digo que eu vou usar para determinado fim, eu não posso depois, mais adiante, usar para fim diverso daquele que eu comuniquei, como eu estabeleci com o titular. Essa finalidade tem que ficar dentro de um contrato, sempre lembrando que tudo que a gente conseguir documentar com os clientes, com os fornecedores, a gente deve documentar para se prevenir de eventual responsabilidade. Então, o princípio da finalidade, eu só posso coletar dados para um determinado fim, e esse fim tem que ser informado ao titular. O princípio da adequação diz que deve haver compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. A necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização... Oi. Só um momentinho, por favor, é a Gislaine. Só um minutinho. Tu tem mais de 10 a 15 minutos, tá bem? Tá, joia. E aí depois a gente abre o debate. Tudo bem. Obrigada. O princípio da necessidade é que deve haver limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização dessas finalidades. Princípio da transparência, da segurança, da prestação de contas, ou seja, a gente vai ter que dar conta daquilo que a gente faz com os dados para os titulares. Isso sempre, na medida do possível, deixar isso tudo regulamentado, deixar isso tudo em documentos, documentado, tá? Para poder depois atender a eventual requisição de titular ou interpelação de qualquer autoridade, seja a autoridade nacional, seja o PROCON, seja o Ministério Público ou até mesmo a Justiça, né? A Justiça do Trabalho também pode exigir que a gente apresente documentos mostrando que a gente está em conformidade com a lei. Aqui eu só vou comentar assim rapidamente, mas para cada finalidade que a gente coletar um dado, a gente precisa ter uma base legal, é uma hipótese que precisa estar documentada. Então, para cada finalidade, para cada tratamento, então eu vou receber o dado, eu vou armazenar, eu vou isso, eu vou aquilo, e eu preciso ter uma base legal para cada tratamento que eu for fazer com o dado. E o que acontece? Nós temos, então, que entrar em conformidade com a LGPD. E é bastante importante dizer que o jurídico, a tecnologia e a governança devem andar de mãos dadas. Por quê? Porque a gente precisa ter documentos, contratos, precisa ter esses documentos
todos no nosso acervo. Tem que haver um casamento aí com a tecnologia também, e a governança em si, que é saber como fazer e o que fazer com esses dados, como organizar eles dentro dos escritórios. E a gente passa a falar a respeito do mapeamento de processos e de dados, que eu vou passar a palavra à Daniela, que ela é expert no mapeamento de processos, e já vou dizer para vocês uma coisa bem importante, que eu comecei a mapear os meus processos dentro do escritório, e eu não imaginava que eu tinha, não processo judicial, meus processos, por onde andam os dados que eu trato dos meus clientes, e eu não imaginei que eu tivesse tantos processos que eu mesma nem conhecia. Então, a Daniela está me ajudando, está trabalhando comigo aí para mapear meus processos internos, e eu fui descobrindo muita coisa, e é bem interessante porque a gente descobre os processos e a gente tem uma clareza muito maior a respeito do que a gente faz, de como a gente faz, até uma questão assim estratégica do que melhorar nos processos para poder alcançar melhor o objetivo. Então, Daniela, fala um pouquinho aí para eles a respeito do teu trabalho, inclusive assim com o mapeamento e da importância disso, por favor. Claro. Então, como foi falado anteriormente, né, o mapeamento de processos ele é muito importante para conseguir ter visualização de onde tem esses dados, onde estão suscetíveis a erros, né, essa insegurança com esses dados. Então, o mapeamento ele vem realmente para dar a base para todo o resto do projeto, né, para a adequação LGPD. Então, é muito importante que se saiba onde estão esses dados, quais são eles, quem tem acesso, quem consegue ver, dominar esses dados, né? Então, ali estão listados alguns, e são vários, né? Esses dados, eles trazem uma visão para a gente de uma clareza, como foi comentado, e também o domínio sobre os dados que se tem, né? Porque muitas vezes, se alguma empresa for cobrada por esses dados, a empresa já sabe onde é que está, já sabe por onde passa. Então, o mapeamento de processo, ele consiste em saber quando que o dado entra, por onde ele percorre, né? Todo o caminho que ele faz até ele ser eliminado ou arquivado, né, nesse caso. Então, nos traz ali um resultado quantitativo, qualitativo sobre essas informações que a gente tem, né? A gente consegue dimensionar esses riscos e saber o quão desafiador é para a conformidade. E aí a gente não fala só de LGPD, né? Falamos sobre normas da família 27.000, né? E de mais leis específicas, como contratos e, enfim, a parte jurídica, a Gaisita sabe melhor do que eu. E assim, então, a gente consegue fazer o tratamento adequado, se adequar às leis e proteger esses dados, né? Muitas vezes o mapeamento mostra uma fragilidade em que muitos processos não precisam ser feitos. Então, traz essa agilidade, essa clareza e até mesmo uma otimização do processo que acontece dentro da empresa. Bom, então vamos prosseguindo. Como é que nós vamos tratar essa questão toda aí da LGPD? A gente precisa falar sobre segurança, boas práticas e governança. Isso que eu tenho aqui nesse slide, ele é texto da lei mesmo, que diz que os controladores e operadores devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados de acessos não autorizados ou situações acidentais ou ilícitas, e que o tratamento ele é irregular quando ele não observa a lei ou quando não fornece segurança que o titular pode esperar. Aqui entra um pouquinho, a gente pode falar um pouquinho da atividade de vocês, né? A segurança digital e física tem que observar quem é que tem acesso aos projetos, quem é que tem acesso às agendas, como é que estão os nossos documentos dentro dos armários, das gavetas, se os monitores ficam direcionados para que qualquer pessoa possa ter acesso a eles, as informações, os dados pessoais que estão nesses monitores. As impressoras, elas muitas vezes podem ser compartilhadas, e aí eu mando imprimir algum documento e outra pessoa chega lá e pega o documento antes de mim, então essa pessoa vai
esse é um tipo de acesso a dado. Existe o que se chama de política de mesa limpa, que é o momento que a pessoa vai almoçar, que vai dar uma saidinha, ela guarda as coisas que estão em cima da mesa, isso tudo são boas práticas. E eu dei destaque à fragmentadora, porque quando eu comecei a estudar a lei de proteção de dados já há algum tempo, eu comecei a ficar tão apavorada que uma das primeiras coisas que eu fiz foi botar um antivírus no meu celular, que eu não tinha, e comprar uma fragmentadora de papel, e aí eu vi que eu estava assim, que eu estava bem familiarizada já com a lei, que é justamente isso, não basta a gente rasgar o papel em 4 partes e botar no lixo, porque ali tem dados pessoais de clientes ou de outras pessoas que a gente tem que cuidar. Também a gente tem que cuidar, fazer treinamentos, é importante, a gente também trabalhando com isso, a gente providencia e faz esses treinamentos, né, que é muito importante de tempo em tempo com as pessoas que trabalham nos escritórios, nas empresas em geral, porque existe a tal engenharia social, que ela pode ser tanto no meio físico como no digital, né? Sempre pode haver alguém querendo roubar os nossos dados. E embaixo eu coloquei assim, ó, um diferencial para vocês como arquitetos é agregar a privacidade nos projetos do escritório. Porque as pessoas para quem vocês trabalham vão ser, sei lá, médicos, vão fazer projetos no interior de clínica médica, de hospital, de algum escritório, e até mesmo dentro de casa, de uma casa onde vocês vão fazer ali um home office, é interessante pensar na privacidade nos projetos de vocês. Isso vai agregar valor, provavelmente as pessoas vão dar valor a um projeto que já vem com a privacidade enraizada, né? E é importante também validar esses projetos com os encarregados, aquele encarregado que uma empresa, por exemplo, vai ter lá tratando dos dados pessoais dentro da atividade da empresa, é importante que o projeto seja validado com esse encarregado, justamente para saber se vocês atenderam todas as normas, que eu sei que vocês já se preocupam com as normas da ABNT e etc., mas é importante fazer essa junção aí do projeto de vocês com aquilo que a empresa vai necessitar. Isso eu acho que agrega para vocês assim, um valor no projeto, porque vai ser assim um diferencial, não são todos que já estão pensando nisso desde agora. E aí, então, eu passo para o Orlando, que vai falar só um pouquinho aí, Orlando, acho que dá para... Deixei pouco tempo para ti, mas eu acho que dá para tu sintetizar aí alguns pontos importantes para eles a respeito das medidas de segurança, então, digital, no digital, né, e o plano de gestão de incidentes. Acho que tu tá sem som, sem microfone, Orlando. Oi, pessoal, boa noite, mais uma vez, então. Bom, quem ficou aqui até agora, então, não se apavorou bastante para não sair correndo, né? Porque a lei, realmente, ela veio para nos deixar um pouco, assim, assustados, com tanta mudança, uma mudança de cultura, na verdade, né? A gente, como brasileiro, a gente tem aquele jeito de fazer as coisas muito de forma informal, né? Então, o arquiteto tem os seus fornecedores, o arquiteto tem os seus clientes, muitas vezes tem uma relação de amizade, e isso, assim, essa questão da cultura de proteção dos dados, ela ainda precisa ser bastante sedimentada no nosso cotidiano. E a segurança da informação, ela é uma das pontas da lei, né? Uma das pontas do processo como um todo. Porque como é que eu vou proteger os meus dados? Quem nunca ouviu falar de alguém que teve o seu celular clonado, ou de um escritório que teve a rede invadida por um e-mail malicioso? Então, eu preciso tomar medidas de segurança que são básicas, como um antivírus pago, né? Tem que ser um antivírus que esteja... Por que pago? Porque ele tem que estar sempre atualizado, né? Tem que ter um pequeno equipamento de firewall, por exemplo, que é um equipamento simples. Para escritórios pequenos, ele pode ser adquirido por um valor até bem em conta,
Claro que dependendo, se tem um escritório maior, com muitos arquitetos trabalhando, tem sistemas de firewall que custam aí dezenas de milhares de reais, mas não é o caso. Tem sistemas aí bem baratos, bem simples, bem acessíveis. Tem uma política de senha, tem uma política de backup, porque muitas vezes um estagiário sai, entra um outro arquiteto, um arquiteto sai, abre um outro escritório, e muitas vezes aqueles dados dele ficam ali, ele continua tendo acesso. Isso tudo tendo políticas de segurança, tá? Que são coisas que podem ser consideradas, entre aspas, chatas, né, da gente fazer, mas são necessárias, porque ninguém quer ter os seus dados vazados, ninguém quer ter os dados dos seus clientes vazados, né? E hoje em dia tem empresas, a gente também faz esse serviço de identificar vulnerabilidades em redes, de testar a segurança da rede, para ver se ela tem algumas facilidades ou dificuldades de acesso. Então, isso faz parte do quê? De um plano de gestão. Por quê? Porque todas essas normas ali da ISO 27001, da família 27000 e pouco, elas são como as normas da ABNT. Nos projetos de vocês também, vocês seguem determinadas normas que a ABNT determina, né? E aqui a ISO nada mais é do que isso, né? As ISOs da segurança da informação, ela define como a gente tem que cuidar dos dados em termos de segurança da informação. Então, dentro do braço da LGPD, que são 3, né? Não são só 2, tem o jurídico, tem a governança e tem a segurança, a gente tem certos procedimentos básicos que a gente precisa fazer. Aí a gente vai fazer um plano de riscos, né? A gente vai fazer, olha, se tal coisa acontecer no meu escritório, isso é uma coisa que impacta muito o meu trabalho ou impacta pouco? Eu tenho que medir isso, eu tenho que ver o que é importante para mim. Eu tenho um cliente lá que fez um projeto comigo, um cara que, ou a pessoa nem está mais na cidade, ou sei lá, não é mais cliente meu há muitos anos, o que eu vou fazer com aquilo ali? Eu tenho que fazer todas essas medidas, elas têm que ser mapeadas e medidas no sentido de métrica mesmo, né? Se aquilo ali é importante, se aquilo ali é um risco alto, um risco baixo, se a agenda do meu escritório, dos meus clientes, né, o cadastro dos meus clientes vazar, isso dá um impacto muito grande para o meu escritório. E a privacidade, ela vem para, vamos dizer assim, regulamentar essa função toda, para que a gente cuide disso, porque é importante, né? É importante saber que os meus dados, agora falando como titular, os meus dados, eu contratei um arquiteto para fazer um projeto, eu quero que os meus dados estejam protegidos. Mas é só lá, eu peguei o WhatsApp dele, o nome dele e tal, eu tenho lá na minha agenda. Não, mas eu quero ter essa privacidade, porque eu não quero ninguém me ligando, como aconteceu com a Cirela aquela vez, né? Vocês devem ter ficado sabendo, houve um vazamento de informações, a Cirela foi denunciada, tá? Por quê? Porque ela repassou dados das pessoas que compravam apartamentos para terceiros, para oferecer serviços, e isso não pode. Então, se o escritório de arquitetura ele tomar essas medidas, ele sai na frente, ele tem um diferencial competitivo. Ele pode utilizar isso até como divulgação, como uma propaganda do escritório, né? E isso é importante para vocês. Mas essa lei ainda vai demorar para pegar. Sim, mas ela, a partir de agosto de 2021, as sanções já podem ser aplicadas no âmbito de multas mesmo, né? Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, sem contar que denúncias de PROCON e de processos judiciais na Justiça do Trabalho, por exemplo, já podem ser aplicados desde agora. Então, a segurança da informação, ela fecha isso aí, ela dá um peso maior a quem tem essas medidas. Tá? Orlando, desculpa, eu vou precisar te interromper. Sim. Se tu não te importares, a gente passar para as perguntas, porque aí eu acho que tu podes ir complementando. Só deixa eu passar a próxima, daí a gente já fecha, pode ser? Então tá bom, passa por gentileza e a gente passa as perguntas, tá bem? Obrigada. Então aqui só as multas que tem, né? A gente tem as sanções da LGPD, que tem várias possibilidades, né? É óbvio que no começo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai
orientar as pessoas, os profissionais. Ela não vai sair multando todo mundo, né? Ela não vai inviabilizar os negócios. Mas agora eu não vou poder mais fazer nada porque eu tenho que cuidar dos dados, eu tenho que tomar um monte de medidas e eu não consigo fazer meu trabalho, que é fazer projeto e fazer o serviço para os meus clientes. Não é assim, né? A gente deve utilizar isso como um benefício para o nosso escritório. É uma organização, é um diferencial competitivo para o nosso escritório, tá? E aí tem já tem canais de atendimento, já pode ser feita denúncia, né? Existe também as pessoas mal intencionadas que podem denunciar por denunciar. Então, assim, todos esses cuidados a gente tem que saber que podem acontecer. E no momento que eu tenho um processo bem mapeado, bem organizado, um jurídico bem protegido através de contratos e medidas de segurança da informação bem definidas, bem adotadas, bem cuidadas, com políticas que são revisadas periodicamente, eu acho que o escritório passa a ter um outro patamar de organização, né? De oferecer ao cliente um tipo de vantagem para ele, de segurança para ele, que o serviço vai ser feito, bem feito, como sempre vocês fazem, mas também com cuidado à proteção, à privacidade do titular, que é o cliente também, né? Tá, Orlando, vamos só passar rapidinho aqui, deixa eu só dar essa informação que eu acho importante. Bom, Orlando já tinha falado antes dos canais de atendimento, onde já podem ser feitas denúncias, inclusive nós podemos fazer denúncias perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e existe a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, tem um portal das violações, onde qualquer pessoa pode acessar e vai conseguir ver o que já existe de sanções aplicadas e de violações à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Tá? Esse material vai para vocês podem depois pegar o link e acessar se tiverem interesse para ver como é que as coisas estão sendo tratadas. Aqui no final, então, só o último, a gente coloca assim as vantagens de estar em conformidade com a lei, que a aptidão para responder qualquer requisição dentro do prazo legal, aumenta o controle sobre as atividades, como a gente já comentou, demonstra respeito aos clientes, gera credibilidade para clientes e colaboradores, melhora a imagem do escritório, ganha destaque no mercado e, por isso, alcança um diferencial competitivo. Agradeço, né, a gente agradece aí a presença e a atenção, e ali estão os nossos contatos, caso alguém queira entrar em contato com a gente para mais alguma informação, tá? Gaisita, Orlando, Daniela, por enquanto, obrigada, tá? A gente vai disponibilizar o material para as pessoas que estão participando. Só para introduzir aí o nosso bate-papo, aí enfim, qualificar o nosso encontro, eu acho o seguinte, vocês devem estar todos, né, com a orelha em pé, como todos nós que ficamos aí sabendo de uma nova lei que nós temos que cumprir. A gente, querendo ou não, a gente tem que cumprir. É claro que a gente tem que dimensionar isso para o tamanho, para o porte dos nossos escritórios, considerando que nós não vamos ter, e aí a gente está falando da média dos escritórios associados daí, nós não vamos ter 3 pessoas tratando de dados. Ou seja, em tese, quem vai tratar dos dados dos nossos escritórios somos nós mesmos, tá? Nós vamos ser os controladores, nós vamos ser os operadores, nós vamos ser tudo, tá? Uma coisa bem importante, que aí vem falando há muito tempo, aí a Flávia vai ser minha testemunha disso, a questão do mapeamento de processos. A gente tem falado muito na questão da gestão e na questão do mapeamento de processos. Como a gente fala do mapeamento de processos em relação à nossa prestação de serviços, nada mais é do que mais um processo que tem que ser mapeado, que é o uso de dados. Nós entendemos que talvez com algumas ações básicas, a gente conseguiria atender de uma forma adequada, né, para o porte dos nossos escritórios, a maior parte disso que está sendo tratado aqui. E sempre considerando que a autoridade é essa, que trata dos dados e que eventualmente pode ter uma denúncia, pode ter multa, pode ter o que for,
essa autoridade aí, quando ela sabe que os escritórios se preocupam com isso, ou seja, que a gente apresenta as nossas iniciativas de gestão, de mapeamento de dados, elas já consideram isso como uma ação, né, nossa, nesse sentido. Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês, tentando iniciar aí a nossa conversa, é com relação à questão dos, não só dos processos e dos dados, que eu acho que essa aí é uma questão de cada escritório mapear, mas a gente tem uma noção geral disso, seria a questão do contrato. Se muitas dessas coisas que nós estamos tratando aqui, vocês falarem em colocar dados no site, né? É evidente que aqui muita gente nem tem site. Vamos partir do pressuposto de quem não tem, tá? Então, nesse caso, quem não tem site, e aí a gente está falando, pode ser site, pode ser rede social, o que for, mas quem não tem, já poderia tratar dos dados e das informações desde o contrato? Essa é a pergunta, tá? Para vocês, nesse primeiro momento. Informações podem ser dadas já no contrato? Eu não entendi muito bem, Gislaine. No contrato, tu diz? Sim, assim, ó, quando a gente está contratando um trabalho, né? Ali no contrato a gente tem cláusulas sobre tudo que faz parte do nosso escopo. Em ali nas disposições gerais, né? A gente pode botar no tratamento de dados. E ali a gente tem alguém. E ali a gente passou? Sim, melhorou? Sim, eu entendi, Gislaine. Eu entendi o que tu quer dizer, né? Que os dados são tratados dessa forma, a autoridade é essa, não sei o que, essa é tudo eu mesma, né? Enfim, sim. A gente, no contrato, a gente tem um parágrafo ou 2 que, na verdade, nos resguardem, e claro que não pode ser fake, né? A gente tem que tratar disso no escritório, tá? Mas, enfim, que nos ajude a mostrar para o cliente as nossas preocupações com os dados. Sem dúvida alguma. Isso é possível? Sem dúvida alguma. Todos os contratos vão ter que ser revistos e adequados conforme a lei. Onde tu vai colocar ali os dados que estão no contrato, tu vai precisar informar para o titular, para o cliente, quais são os dados que tu está coletando, qual é a finalidade daquela coleta, como é que eles vão ser armazenados, quais são as medidas de segurança que tu vai adotar para aqueles dados não serem vazados, não serem acessados por alguém de forma indevida, né? Tudo isso que a gente falou, que aparentemente, num primeiro momento pode parecer assim, eu preciso cuidar disso no digital, não, isso é por isso que lá no início eu disse, isso vale para o físico também. Então, um contrato bem amarradinho, com todas essas cláusulas, e como tu disse mesmo, Gislaine, não é contrato para inglês ver, é contrato que vai ser realmente levado a sério e que... Claro, eu sei que no escritório pequeno, meu escritório é pequeno também, e poucas pessoas têm acesso, a gente mais ou menos tem as coisas sob controle, né? Ninguém, não vai acontecer assim, mas tem certas coisas que a gente pode observar já com a lei na cabeça, já com a privacidade, já conhecendo um pouquinho mais a lei, a gente pode observar, é uma fragmentadora de papel que também não custa muito para tu ter ali, para botar um contrato, vai botar fora um contrato, fragmenta, não corre o risco. É isso que eu digo, são coisas mínimas, assim, de segurança que vale a pena a gente conhecer, saber que existe e começar a olhar, assim, como é que eu estou tratando os dados dos meus clientes, de qualquer pessoa, né? Que venha, os celulares, né, a gente tem a mania de mandar informações, mandar documento por WhatsApp, não acreditem, assim, que é tudo, como é que é, criptografado, né, que aquilo não tem realmente uma forma de acessar. Então, se vocês puderem enviar e receber documentos por e-mail, é muito mais seguro do que enviar e receber por WhatsApp. Então, são essas coisas
que a gente fazendo o mapeamento, a gente identifica, bom, como é que eu recebo dado de um cliente que me procura? Eu recebo por um formulário no meu site, eu recebo por WhatsApp, eu recebo a pessoa no meu escritório, eu anoto o nome dela numa agenda, isso são os processos, e em cima desses processos que eu identificar, eu vou adotar as medidas de segurança, e isso não quer dizer que o escritório sendo pequeno ou sendo grande, que eu vou ter mais ou menos, só vai dar mais trabalho se o escritório for maior, porque vai ter mais processos, mas a proteção, a segurança que eu vou ter que dar é a mesma, e existem medidas mínimas, assim, que já dá para a gente começar a fazer. Gaisita, a gente tem perguntas aqui, eu acho que se fizer vai poder te ajudar aí a responder essas questões. Nós temos aí algumas perguntas dos participantes, tá? Eu vou fazer a pergunta, vou dizer quem é que fez a pergunta, porque está identificado, e se o colega que fez a pergunta quiser dialogar diretamente, está aí à vontade, tá? Eu só vou introduzir para poder organizar. Okay. Então, a Ana Lore está perguntando, na verdade, ela está fazendo uma observação, tá? Acho que para nós, pequenos escritórios, é importante ter em dia o site, o contador e o estagiário ou possível funcionário. Atenção importante às fotos para divulgação nas redes sociais. Lembrando que fotos são documentos também, né? Não podemos esquecer isso. Esse foi o comentário da Ana Lore. Eu vou passar para perguntas da Flávia. A pergunta 1 da Flávia. Dados dos clientes que eu posso acessar via as redes sociais são permitidos? Devo pedir autorização para os mesmos para usar esses dados? Essa é a pergunta 1. Se tu puderes responder, eu vou depois para as outras. Tá, então os dados que as pessoas colocam nas redes sociais têm qual finalidade? Finalidade que elas colocam lá não é para que todas as pessoas saiam buscando aqueles dados, coletando aqueles dados para ter outra finalidade. Então, sim, se a gente vai coletar um dado pessoal para alguma finalidade, ou a gente vai precisar do consentimento dessa pessoa, dentro daquela relação de bases legais que eu comentei antes, vai existir, então, o consentimento, vão existir diversas bases, diversas hipóteses que eu posso coletar esses dados, mas sempre para finalidade. Então, se a pessoa publica lá uma porção de informações, ela publica para a finalidade dela, não para a minha. Então, eu não posso simplesmente sair coletando. Agora, cada caso é um caso, a gente tem que analisar. A pergunta 2 da Flávia. Quando preciso enviar projetos com identificação do cliente para fornecedores orçarem ou executarem, mesmo que em PDF, isso pode ser considerado um problema? Não, isso não é um problema, desde que no momento que tu faça o contrato com o cliente, tu informe para o cliente que vai compartilhar esses dados com uma terceira pessoa, que é quem vai fazer o orçamento. Isso a gente pode ter em contrato, né? É isso que eu digo, são cláusulas que a gente pode ter no contrato, que os projetos serão compartilhados por orçamento, assim, etc. Por exemplo, assim, eu faço um contrato... observar também que daí esse terceiro, esse fornecedor que vai receber esses dados e vai fazer esse orçamento, ele também tem que estar adequado à LGPD. Por isso o efeito cascata. A gente sempre pensa, e isso é uma coisa natural nossa, mas o meu escritório é pequeno. Mas, assim, vocês já ouviram falar de outras leis onde as coisas vão tendo o efeito cascata. E aí cada participante dessa cadeia, ele vai exigindo que o outro também esteja adequado. Então, assim como vocês podem ter problemas porque o seu fornecedor não está adequado, tá? O cliente, ele não vai querer saber se foi vocês que vazou, por onde vazou o dado, ele vai acionar todo mundo, né? Vamos fazer uma analogia com a Justiça do Trabalho, que a gente conhece muito bem, né? Quando acontece algum problema na Justiça do Trabalho, tem trabalhadores que acionam a empresa, o terceirizado, enfim, é um efeito cascata. E a LGPD também é isso. Tá? A gente tem que tomar cuidado, porque não é só a gente, como escritório, isoladamente, que tem que estar adequado. Todo o processo, toda a cadeia também tem que estar.
Tá, mas isso a gente também, para nos resguardar, a gente pode colocar, né, que vai atuar com os dados, cumprindo a legislação. Isso é uma coisa. Pelo menos isso, né? Sim. Porque lá o terceiro, se não está cumprindo, pelo menos a gente está... Mas nós temos que exigir desse terceiro. Né, que a gente cumpre. Exatamente. Tem uma terceira pergunta da Flávia, tá? Contratos com cláusulas que permitem que eu divulgue projetos e fotos me asseguram? Vamos dizer que sim. Se for um contrato bem feito, bem alinhavado, né? Eu acho que sim. Teria que olhar o contrato. Fala isso porque os arquitetos colocam seus projetos em revistas, colocam seus projetos na internet, nas redes sociais, enfim. É importante dizer que a lei não vem para inviabilizar as atividades que a gente exerce. Ela vem para proteger os dados. Então, sempre tem uma forma de fazer, só que é uma forma de fazer correta. Essa questão, só para complementar também, essa questão de compartilhar dados com fornecedores para pedir orçamento, etc. Digamos assim, ó, quando eu começo um projeto, eu não sei com quem eu vou compartilhar, com quais os fornecedores que eu vou compartilhar. Então, lá no início, eu não tenho como saber, como colocar no contrato que eu vou compartilhar com fulano, fulano, fulano. Não, então, isso pode ser feito, bom, agora definimos o projeto e tudo, então eu vou pedir orçamento para 3 pessoas. Valida essa autorização da pessoa, mandando um e-mail para ela, olha, eu vou compartilhar, vou pedir orçamento para 3 marceneiros, 3 marcenarias, então fulano, fulano e fulano, ok, vem essa resposta no e-mail, imprime o documento ou guarda ele numa pasta, né, no computador, para validar, e sempre tomando o cuidado de documentar isso que for sendo feito, né, porque no momento que tiver que dar conta disso, vai ter documentado toda essa, o que não era possível fazer antes, foi possível fazer durante a execução do contrato. Nós temos mais 2 questões aqui, já que nos encaminharam, tá? Flávia, ok as respostas para ti? Tá. E qualquer dúvida a gente fica à disposição também para contato. E qualquer dúvida mais detalhada que vocês tenham, tem os nossos contatos ali, é só falar com a gente que a gente terá o máximo prazer em esclarecer para vocês. Tá bem, obrigada. Tem uma pergunta do Eduardo Bimbi. Quais são os principais dados pessoais sensíveis de clientes e de colaboradores que devem ter maior cuidado? Dados pessoais. Os dados sensíveis são aqueles dados que remetem a alguma particularidade da pessoa. Tipo, vamos dar um exemplo, tá? Vocês vão fazer um projeto interno na residência de alguém que tem algum problema de saúde, que precise de alguma adaptação, alguma coisa assim, tá? Então, vocês vão ter que ter cuidado, porque aquela pessoa tem um problema determinado de saúde, e esse problema determinado de saúde não pode ser, é um dado sensível, e ele tem que ter um tratamento e um cuidado ainda maior, né? Opção sexual, opção religiosa, né? Todos esses dados que envolvem dados de crianças e adolescentes, né? De pessoas menores de idade. Então, são dados sensíveis que tem que ter um tratamento mais cuidadoso em todos esses processos da lei, tá? Para a gente ficar mais ou menos assim, explicando de uma forma mais genérica, assim. Caberia, nesses casos mais especiais que a gente está falando, que envolve uma proteção de discriminação, coisa do gênero, caberia, na verdade, uma solicitação formal ao cliente, por exemplo, que vai divulgar alguma coisa específica? Caberia isso ou isso já é uma discriminação? Só interrompendo, não é divulgar, eu vou usar os dados para um projeto de alguém que é cadeirante, tá? Tá, ok, obrigada. Pedir permissão para ele de que eu vou ter que usar esses dados dele para o projeto, mesmo que ele não vá ser divulgado, mas eu vou acessar os dados? Não, eu acho que tu vai fazer um contrato que vai, onde vai ser dito ali o que tu vai fazer, né? Não vejo no contrato que tenha que pedir uma permissão especial, né? Mas
são dados que exigem uma segurança um pouco maior, né? Tem que ter um cuidado maior. Não, eu queria ver se a gente consegue algum exemplo. O Eduardo Bibi falou em cadeirante, por exemplo, ou seja, se a gente vai fazer um projeto para uma pessoa para dar acessibilidade a um cadeirante, certo? E a gente vai fazer, então, orçamentos com empresas que nos fornecem produtos de acessibilidade, tá? Vamos falar de elevador, vamos falar de corrimão, vamos falar de qualquer coisa desse tipo. Enfim, nesse caso, a gente está tratando com uma pessoa que tem alguma coisa especial, né? Algum item especial nos projetos, e a pergunta é se isso merece uma informação mais específica, ou se a gente trata como todas as outras pessoas, mas toma mais cuidados para que esses dados não saiam e não discriminem essa pessoa, entre aspas, o discriminem. Eu acho que pode cuidar um pouco com o fornecedor, né, com as pessoas com quem esses dados vão ser compartilhados. Eu acho que selecionar, escolher bem essas pessoas que vão fazer esses orçamentos e colocar no contrato que, claro, isso já está meio que implícito, né, no contrato, que a pessoa vai autorizar esse compartilhamento, não tem como não autorizar, porque é o fim do contrato, né. Já que o projeto é de acessibilidade, por exemplo, né? Aí a base legal é para a execução do contrato. Ok. Tem aqui uma observação da Ana Lore, ainda a respeito daqueles fornecedores que alguém comentou, né, da solicitação de orçamentos. A Ana Lore coloca ali, podemos combinar com cada fornecedor que a gente tem, né? No caso, ela chama de fidelizado, que costumamos indicar e trabalhar que esteja adequado. Ok, né? Foi, eu acho que o que a gente já observou, pelo menos quando a gente encaminha para orçamentos, que a gente diga que nós nos preocupamos com os dados, né? E que espera que eles também se preocupem com os dados do cliente. Só essa observação já nos ajuda bastante a resguardar a nossa responsabilidade. Só tem um detalhe, que a questão, muita gente associa a LGPD ou essas autorizações ao consentimento, tá? Então, eu tenho o consentimento da pessoa, da empresa, daquele fornecedor tal, de usar aqueles dados, feito, ok. Só que o consentimento na LGPD, a gente tem que observar muito bem isso, é um detalhe da lei, mas que ele é importante, tá? O consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, hoje eu posso ter como minha arquiteta preferida a Ana Lore. Eu trabalho com a Ana Lore há muitos anos, eu gosto muito dela, eu sou amigo dela, eu faço os projetos com ela. Amanhã eu posso brigar com a Ana Lore. Né? E aí eu posso simplesmente mandar um e-mail, um documento para a Ana Lore, dizer eu não autorizo mais você a utilizar meus dados. E a partir daquele momento a Ana Lore não pode mais utilizar nenhum dado. Tá? Porque o consentimento ele é revogável a qualquer momento. Então, a gente tem que tomar cuidado. Em muitas lives que a gente fez sobre a LGPD, as pessoas falavam, tinha empresas que, às vezes, com dano à imagem dela, os consentimentos iam sendo retirados e de uma hora para outra a empresa não podia usar mais dado nenhum. Claro que é uma situação extrema, mas é só para a gente ter observado isso, que não é simplesmente ter o consentimento. Né? Tem as bases legais, elas precisam ser muito bem mapeadas, documentadas e identificadas para a gente poder utilizar realmente aqueles dados com segurança. Temos uma colega, Ana Flávia, que pergunta se o evento vai ficar gravado. Vai. E se será disponibilizado posteriormente. Nós pretendemos colocar no YouTube, tá? E podemos depois divulgar o link, enfim, para os colegas. Mas, de toda forma, o material, aquele que foi apresentado, nós vamos encaminhar para os participantes. Alguém perguntou ali, eu acho, agora no meio das perguntas apareceu para mim aqui sobre o site, tá? Isso é importante também, vocês terem um site bem adequado à LGPD. Isso envolve cookies, envolve política de privacidade, envolve aviso de privacidade. Então, uma análise não só do site também, como das redes sociais como um todo, é muito importante, porque hoje a gente utiliza muito isso, né? Sites e aplicativos, né? Oi? Sites e aplicativos, onde também são coletados dados pessoais. E é uma ferramenta hoje fundamental de marketing que a gente usa, né? Que são as redes sociais.
né? O trabalho de vocês, ele é um trabalho visual, então vocês precisam mostrar esse trabalho, né? Vocês não esqueçam que aí tem dados dos associados, né? A gente tem site, a gente tem tudo isso, certo? A associação também precisa estar adequada. Publicação do projeto. Eu ia dizer. Tá? Então, viu, Gislaine? Também a gente tem que se adaptar a tudo isso como entidade, tá? Inclusive, Gislaine, eu te sugiro que eu conheço um pessoal que trabalha com LGPD e que pode te auxiliar aí a associação. Tá? Nós também. Aqui, ó. Tem uma outra pergunta também sobre a questão dos dados do Conselho, por exemplo, sobre os RRTs, o CAL, etc. Na verdade, o Conselho tem que cumprir tudo isso, mais do que qualquer um, né? Com relação aos nossos dados, aos nossos RRTs, aos processos que circulam digitalmente, aos nossos cadastros, né? Vivem pedindo cadastro de arquiteto para o CAL. Ninguém é o que autorizou o CAL usar cadastro para coisa nenhuma, enfim, tudo isso aí, qualquer tipo de instituição, inclusive aí, né, precisam se adaptar. Nós acabamos de refazer o site daí, ele já está no ar, na verdade, e agora nós estamos adaptando ele, algumas informações a respeito da lei de proteção, tá? Então, nós nem estamos divulgando ainda o novo site, porque a gente está fazendo essas últimas adaptações. Mas está longe de ser um processo mapeado, tá? Conforme tudo que a gente está falando aqui. Então, a gente está aprendendo aqui junto com todos, né? Tem mais uma pergunta aqui da Flávia também. Podemos colocar alguma observação no selo do projeto sobre a legislação, sobre a LGPD? Como poderia ser? O selo do projeto é aquilo que identifica ali o projeto, o autor do projeto, o que é o projeto, planta isso, planta aquilo, escala, endereço, etc. Isso rola por várias instâncias, não só nos nossos fornecedores, mas em aprovação em prefeitura, etc., tá? Em DEMAI, ou seja lá o que for. Então, no próprio selo, a gente pode ter algum tipo de informação que nos resguarde? Mas deixa eu ver se eu entendi. Vocês gostariam de divulgar o escritório como sendo já um escritório? Não. Quando a gente faz um projeto, né, uma prancha de arquitetura, seja planta baixa, seja corte, seja o que for, a gente tem um selo, é o nome do que a gente chama a identificação do que é aquilo. Então, está ali escrito, cliente fulano de tal, projeto tal, a data, o que é o projeto, quem atuou, quem é o responsável técnico, tal, etc. Tá? Tem informações nossas, pessoais, e tem informações do cliente, né? Também. Então, a pergunta aqui é se no próprio selo a gente pode botar algum tipo de informação que diga que nós cumprimos a lei de proteção, esse tipo de coisa. Não faz diferença. Não faz diferença, porque não basta dizer, tem que cumprir. Sim. No momento que o escritório ou o profissional for interpelado se está cumprindo, não adianta ele mostrar o selo, não adianta ele dizer, não adianta, por exemplo, mostrar uma política de privacidade colocada no site que não está sendo cumprida. No momento que tiver que prestar contas, por isso aquele princípio lá da prestação de contas, ele vai ter que comprovar que ele fez isso tudo e comprovar documentalmente. Todos os registros vão ter que estar feitos, né, para comprovar quais são as medidas de segurança que adota e tudo isso documentado. Por isso é importante a adequação e o mapeamento e todo esse trabalho que a gente faz, porque isso precisa estar documentado. Não adianta ter uma política de privacidade que não reflita aquilo que vocês realmente fazem dentro dos escritórios. Assim como também não adianta deixar bonito um site que não represente aquilo que é feito dentro do escritório, né? Mas no caso, por exemplo, se a gente precisa encaminhar esse projeto para alguém, e se acontecer, enfim, digamos, no contrato, a minha política da minha empresa, digamos, ela está toda ok, de acordo, mas eu preciso encaminhar esse projeto para alguém.
Se acontecer algum problema, enfim, que eu posso ser acionada pelo cliente, enfim, junto e responder, enfim, como é que fala? Legalmente. Junto, uma responsabilidade solidária. Solidária. O caso, por exemplo, se eu tiver nessa informação do projeto algo relativo a isso, a minha política, enfim, algum termo, diz, dados, enfim, de acordo com a política isso me exime ou atenua ou qualquer situação que seja fora, assim, que independa de mim? Não, colocar ali no documento não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença se tu tem o teu escritório realmente adequado à lei. Isso vai fazer muita diferença, porque tu vai ter que comprovar. E daí nessa comprovação é que vai dizer que dentro de a tua casa ela está adequada, não só a fachada dela, mas dentro de casa está tudo arrumadinho, digamos assim. É que assim, ó, em um caso destes, tá, Flávia, o que acontece é que, vamos supor, vamos pensar num caso hipotético, tá? Houve vazamento de dados e o teu escritório tá ok, tá tudo adequado, ok, beleza. Aí a pessoa acionou o fornecedor lá, ou a outra empresa, sei lá quem, e acionou o teu escritório também. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai solicitar documentos, ela vai solicitar o que vocês estão fazendo aí para proteger os dados. Quais são? Aí é aquela coisa, né? Se a gente for pego numa estrada, numa blitz, se a gente tiver com a carteira com a CNH, ok, não tiver embriagado, o carro tiver com documentação ok, mesmo que esteja acima da velocidade, a gente vai ganhar uma multa, ou vai ganhar uma, né? Mas se a gente tiver embriagado, se a CNH tiver vencido, né? O que acontece? Então, todas essas medidas que tu toma internamente no teu escritório, elas vão, obviamente, que fazer diferença em relação a uma penalização, uma eventual penalização, ainda que por responsabilidade solidária, elas vão fazer diferença na hora de avaliar, né? E tu vai estar também bem mais, vamos dizer assim, resguardado, mas não exime de que o arquiteto exija dos seus fornecedores também uma adequação, porque todos precisam estar adequados, porque se der um problema, todo mundo vai entrar nesse processo. A Karen está nos mandando, e talvez seja o processo educativo que a gente vai precisar adotar por um período, né? É fundamental. Ainda que não tenha um efeito sem que tudo seja tratado dentro do escritório, é óbvio, tá? Poderia ter um caráter educativo colocar nos documentos, né? Então, a Karen nos mandou, mas colocar uma observação que seria para avisar os demais que irão manipular os documentos, que tem sigilo de dados, que eles não podem usar de qualquer jeito, né? Exato. Ou seja, que a gente está cumprindo e que a gente deixa isso aí bem claro, né? Que é importante que todos cumpram. Talvez a gente precise, por um período, colocar essas observações para que a cadeia toda, né, atue de uma forma coerente e todos verifiquem que a gente tem essa preocupação. O próprio cliente, quando vê nos documentos que a gente está escrevendo alguma coisa desse tipo, ele já vai passar a nos enxergar de outra forma. Exato. Tá? Ele já vai, ainda que ele não entenda nada de LGPD, ele vai se dar conta que existem dados e que os nossos escritórios estão se preocupando com esses dados. Como vocês falaram lá no início, isso pode sim ser um diferencial, né? De um apelo, né? Para os escritórios, para o nosso trabalho, para a nossa organização e para a nossa gestão, que é aquele termo que a gente bate na I, e nada mais a gente está falando do que tratar de gestão de processos e de dados, né? Aqui tem mais uma observação da Ana Flávia. Tem que haver um controle de acesso dos dados. Nem todos precisam e podem ter acessos. Isso é aquilo que foi comentado também, que a gente, quando mapeia os processos, tem que classificar os dados e verificar até que ponto eles são privados, não são privados, e tratá-los, né, conforme a classificação quando a gente faz a gestão desses dados. Eu pediria que vocês falassem alguma coisa sobre essa questão dos dados privados, os dados, enfim, como que a gente pode, aí a gente está entrando numa particularidade,
mas em tese, como é que a gente poderia, de certa forma, classificar dados, né, dentro dos escritórios para determinar o que seja... Todos são privados, né? Os dados são privados, a gente não pode sair espalhando, né? Mas conforme a nossa relação com o cliente, relação de contrato, etc., tem alguns dados que a gente vai poder disponibilizar e outros que não, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão, eu vou chamar de classificação de dados, tá? Talvez seja um termo incorreto. Eu acho que dentro do escritório vocês vão ter uma porção de dados com uns com algumas finalidades, outros com outras finalidades, mas importante dentro do escritório saber quem é que vai ter acesso a esses dados. Então, se são dependendo do tipo de projeto que vocês vão fazer, dependendo do cliente, restringir o acesso, não deixar assim aberto para todos, pode ser um cuidado, assim, que vale a pena, né? Então, se tem mais de um desenhista ou tem uma secretária, que essa secretária não tem a necessidade de ter acesso a esses dados, então tem que realmente reformular, e por isso que a gente fala no mapeamento dos processos internos, é justamente para organizar melhor a casa, né? Para saber quem é que vai ter acesso, quem não vai ter acesso. Eu sei que os escritórios menores acabam todo mundo tendo acesso a tudo, mas verificar esses acessos e daqui um pouco estabelecer limites, né, eu acho que é importante, né, porque eu até já comentei com a Ana Lore um tempo atrás, ela tinha, não sei, 2, 3 desenhistas ali, uma desenhista saiu, então quer dizer, a desenhista traz a pendrive, bota no computador, daqui a pouco sai com a pendrive com projetos ali para fora do escritório, essas coisas assim tem que começar a pensar e tem que ter cuidado com isso, independente de quem seja o projeto. Talvez seja uma das maiores fragilidades, né, o nosso trabalho, eu vou chamar de trabalho remoto, não necessariamente, mas esse trabalho em que a gente compartilha os nossos projetos e as informações, né, com estagiários, com pessoas que a gente, na verdade, em tese, não tem a menor relação, além daquela que seja de desenho, enfim, dos projetos. Então, eu acho que isso é um item que a gente precisaria ter bastante atenção. Ainda não consigo imaginar como tratar isso, mas eu acho que talvez seja uma das maiores fragilidades dos nossos escritórios, tratar, como nós não temos empregados, né, dentro dos escritórios, a gente tem pessoas que nos prestam serviços. Talvez seja uma grande fragilidade aí para a gente tratar. Nós temos mais uma pergunta aqui, e aí eu vou encaminhar para o final, porque já são 19h24, pelo menos aqui, e combinamos de terminar às 19h30. Então, vou fazer aqui a última pergunta recebida, que é a seguinte, a Ana Lore mandou. Como fazemos com os dados salvos na nuvem? O meu escritório está todo lá. A nuvem é assim, ó. A nuvem nada mais é do que o servidor onde a gente não sabe onde é que é, tá? Então, se a gente tem num computador do nosso escritório, a gente sabe que os dados estão ali. Se eles estão na nuvem, a gente tem que saber qual é a empresa, como ela trata a privacidade e a proteção de dados, qual é que é o servidor, aonde está localizado, porque se esse servidor da nuvem estiver localizado em outro país, existe um detalhe que é a transferência internacional de dados. Tá? Isso aí a gente nem comentou nada ainda, né? E provavelmente todos estão fazendo a transferência internacional de dados, inclusive quando usa o WhatsApp, já está fazendo transferência internacional, né? A gente quis assustar vocês, mas não quis assustar muito, tá? Mas realmente tem que se tomar esse cuidado e tem que se fazer uma análise de quem é essa empresa, onde esses dados estão. Então, existem duas coisas que as pessoas pensam, meus dados estão todos na nuvem, então eu estou tranquilo. Não, não está, porque tu não sabe onde é que está. Não, eu tenho consentimento, autorização dos meus clientes para usar meus dados. Não, tu não está tranquilo, porque o teu cliente pode desautorizar a qualquer momento. Então, a gente tem que analisar vamos voltar lá, mapear os processos,
ver o que a gente está tratando, o que a gente está lidando com dados pessoais, fazer os contratos bonitinhos, ver o que a gente tem de segurança da informação, ou seja, todo aquele roteiro que a gente foi trazendo para vocês é essencial, é necessário, é fundamental, é importante. E treinamento também, treinamento com colaboradores, com estagiários, com isso tem que ser uma coisa constante, sabe? Não adianta simplesmente chegar lá e fazer uma política de privacidade, então, olha, todo mundo lê, que não vai adiantar, isso precisa ser treinado constantemente. Eu faço assim, ó, uma analogia da Lei Geral de Proteção de Dados com o Código de Defesa do Consumidor. Lá em 1980, 1990, quem é dessa época, sabia como é que a gente era tratado como consumidor e como as coisas mudaram hoje em dia. Justamente, até dizem, né, que a LGPD é um marco muito mais significativo do que foi o Código de Defesa do Consumidor na década de 90. As coisas vão ter que mudar, não tem volta, a nossa vida é virtual, é digital, as relações são assim, a nossa sociedade é a sociedade da informação, os nossos dados são valiosíssimos, a gente nem sabe, mas aqueles vazamentos que estão ocorrendo toda hora, eles são vendidos, essas informações são vendidas na Deep Web por valores astronômicos, porque está todo mundo interessado em dados pessoais, então é uma coisa que veio para ficar e daqui para frente tem que enraizar, a gente tem que mudar a cultura em relação aos dados pessoais nossos, e se vocês tiverem alguma dúvida de como é que... Eu já fiz requisição para encarregada de dados lá em outubro, quando a lei entrou em vigor, me surgiu uma situação e eu fiz uma requisição e fui respondida nos 15 dias aqueles. Então, a gente tem que começar a saber que a gente tem esses direitos também, que a gente também pode exercer e saber que a gente cuida dados de outras pessoas e que a gente tem que conferir privacidade a esses dados. Gaisita, tem uma última pergunta aqui para a gente encerrar, tá? Vou te pedir para tentar ser o mais breve possível para a gente poder cumprir o que nós combinamos. Ok. Nesse caso que a gente está falando de nuvem, né? A empresa da nuvem seria a operadora? Seria a operadora. Tá, o operador que a gente não sabe quem é nem onde é que tá, né? Então vamos mas deixar a gente pode descobrir, viu? A gente sabe quem é, a gente não sabe onde é que tá, mas a gente tem que descobrir também onde está. O e-mail que a gente usa, Gislaine, o e-mail que a gente usa, o Gmail é um operador também, o WhatsApp também seria um operador, né? Os hospedeiros, os provedores, os não sei o quê, tudo isso aí a gente tem que mapear, né? Isso aí. Bom, com isso, gente, a associação pretende, tá? Antes da gente encerrar, a associação pretende continuar tratando sobre esse assunto e trazendo isso para o nosso universo prático, para o nosso dia a dia. A gente tem discutido qual é a forma que a gente vai poder se apropriar disso, como, na verdade, a gente vem buscando se apropriar de todas as legislações que têm a ver com a nossa atuação profissional, né? Não só por causa dos associados e por causa dos nossos escritórios, mas também por causa da AI, tá? A gente tem uma responsabilidade além dos escritórios, a gente tem a responsabilidade da associação também, tá? Então, estamos discutindo em diretoria como é que a gente pode, de certa forma, seguir nesse trabalho, se apropriar disso e fornecer um retorno, né, o mais objetivo para os escritórios de arquitetura e para os arquitetos que fazem parte aí principalmente os que fazem parte da associação. Geralmente a gente faz isso e depois distribui, né, para o mercado. A gente divulgou um livro que os nossos convidados aí têm, nós divulgamos um link do e-book, já lá, inicialmente, vamos divulgar novamente agora na parte aí da cobertura desse evento, que eu acho que ajuda bastante a ter o conhecimento também, e com isso a gente se despede de todos aí, agradecendo primeiro os nossos convidados que gentilmente estiveram aqui com a gente, nos fornecendo informações básicas para que a gente possa começar a dominar esse tema, esse assunto. E todo mundo está vendo aqui como é importante, não adianta querer ignorar, meu escritório é pequeno. Não existe isso. É a mesma coisa, eu não executo, eu faço coordenação de obra. Esquece, né? Todo mundo aqui sabe disso. Tá? Essa conversa de, não, eu acompanho obra. Não existe isso, tá? Bem,
Então, com isso, a gente agradece aí a participação de todos e vamos tentar seguir esse trabalho. Muito obrigada a todos e até a próxima, tá bom? Nós é que agradecemos, foi um prazer. Nós é que agradecemos. Muito Obrigada. bom. Tchau, gente. A Oi. gente vai fazer a cobertura do evento e vai aparecer e vamos encaminhar o material para todos, tá? Ficamos à disposição. Até mais e obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aquele Maurício, ela tá sempre...